Bem-vindos a mais uma edição das Living Talks Make a Difference. Aqui no grupo Living Tours acreditamos que viajar vai muito para além de um destino. É sobre criar oportunidades, unir pessoas e gerar valor para todos. E é para celebrar quem faz isto acontecer no dia-a-dia que damos voz aos nossos incríveis Living Tourianos. E hoje temos uma convidada que é pura luz. É com enorme alegria que recebo no nosso palco uma profissional que, em 2024, brilhou com uma intensidade única. Ela é a nossa estrela do ano, guia freelancer da Living Private Tours. Ana Alves, bem-vinda. Obrigada. Muitos parabéns e é um privilégio tê-la aqui. O privilégio é meu, eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, vamos. E a primeira pergunta é inevitável. O que é que significou para si subir aqui ao palco das Living Stars e receber esta distinção tão especial de ser a estrela do ano como guia freelancer da Living Private Tours? O que significou? Para já foi uma imensa surpresa, não é? Não estava toda a contar, a equipa é fantástica, por isso podia ser qualquer um de nós. Foi com surpresa, foi com muito nervosismo, não é? Porque eu cheguei ao palco e depois nem consegui falar. Para um guia que está habituado o dia todo a falar, mesmo assim, mas é diferente. Foi pela surpresa? Sim, foi pela surpresa. Perde-se ali um bocadinho o chão, quer dizer, e nós guias que estamos habituados a tentar que ninguém se perca durante o dia, não é? É um dos nossos objetivos. Ali quem se perdeu fui eu, mas foi uma surpresa, mas claro, foi um enorme orgulho. Foi muito bem, boa. Quem diria, Ana, que sendo colegas da mesma faculdade, portanto, hoje estaríamos a trabalhar juntos. Eu segui gestão, você relações internacionais, nada diretamente ligado ao turismo, mas ambos com uma veia forte para o acolhimento. Eu trabalho no acolhimento dos nossos colaboradores e você faz a magia no acolhimento dos nossos convidados, com uma mestria e uma elevação que são verdadeiramente inspiradoras. Obrigada. Muitos parabéns e, antes de mais, pela forma excepcional com que cuida de quem nos visita. E agora a pergunta: de onde vem esse gosto genuíno pelas pessoas e essa paixão que transborda no cuidado com cada convidado? Posso dizer que é um misto de curiosidade e gostar de conversar. Ok. Eu adoro conhecer pessoas novas, isto é perfeito, não é? Para quem gosta de conhecer pessoas novas diariamente. Sem dúvida. Todas as pessoas são uma caixinha de surpresas, não é? Todas elas são diferentes, trazem uma bagagem nova, digamos assim, não é? Histórias novas na mala. E é esse entusiasmo. E culturas diferentes todos os dias. Todos os dias, não é? Pessoas diferentes todos os dias. Portanto... Bem com histórias diferentes, um background diferente. Há pessoas mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Portanto, pela manhã começa-se logo ali a perceber quem é que eu tenho pela frente, que tipo de perfil, que tipo... Exatamente, e depois conforme as pessoas vão entrando, não é, na carrinha, vamos percebendo se vão interligar bem ou não. Umas com as outras também, não é? Umas com as outras, não é? E é isso tudo que torna o dia tão entusiasmante, não é? Primeiro o fator surpresa, porque nunca sabemos como é que vai ser. Pode ser mais desafiante ou menos desafiante, ou mais tranquilo, não é? mais relaxado, mas é isso que realmente torna o dia incrível, conhecer pessoas novas todos os dias. Muito bem. Novas histórias. E não é só de pessoas que vive a Ana. Portanto, é uma apaixonada, confessa, por caminhadas, viagens, fotografia, por descobrir o Portugal e o mundo mais recôndito, escondido, único e autêntico. É um prazer seguir as suas redes sociais e ser levado a conhecer esses lugares secretos, seja em trilhos de trekkings deslumbrantes, seja nas tascas e restaurantes mais genuínos e desconhecidos. De onde vem esta paixão de exploradora, Ana? Novamente a curiosidade que eu tenho, que já é inerente, e depois a gula, o pecado da gula, que é o meu maior pecado. Terei outros, mas este e consegue-se manter fit, isso deve ser de muita caminhada, muito trekking, não é? Muita caminhada, não é fácil, tem que caminhar muito, mas o pecado da gula realmente é enorme. E que você consegue, enfim, eu sigo nas redes e portanto de vez em quando lá vem uma tasca no meio
de uma aldeia quase aqui esquecida. E neste fim de semana, ri-me que quando partilhou que foi a um restaurante que era o melhor cabrito exato. que o serve, cabrito assado e portanto do país. a Ana partilhou tipo, não é o melhor, é o segundo melhor, porque o melhor é o da minha mãe. Exatamente, ela nem me perdoava. Seja, estava você aquilo era... Condeixa. Ou seja, exatamente. Corre aqui Portugal de norte a sul, de leste a leste, e é incrível como é que você consegue descobrir aquelas tasquinhas, aquela coisa ali mesmo, ou seja, já aquilo aparece-lhe por acaso ou antes de sair já vai com o terreno estudado, não é? Ou seja, já vai com... Sim, faço trabalho de pesquisa, muita pesquisa online, claro. Okay. Às vezes encontro um bom restaurante ou uma boa tasca e depois vou procurar o trekking ali nas proximidades. Portanto, depois de uma boa Exato. caminhada, termina com um almoço ou um jantar. Exato, a proteína tem que vir a seguir. Por isso, muito bem, é assim boa, que funciona. Boa. Perfeito. E partilhe connosco como é que descobre estes locais e fale-nos também deste amor pelo trekking que já está a contagiar a sua filha. Portanto, que eu vejo-a, ela sempre, quase sempre presente consigo, sim, não é? Principalmente aos fins de semana, quando faço aos fins de semana, sim. Ela própria também puxa por mim, já está tão habituada, está sempre a contar que vamos fazer alguma coisa, não é? Que idade é que ela tem? Tem 11. Está com 11 anos e já com muitos quilómetros de trekkings e de caminhadas, não é? Já com alguns. Começou pequenina, ela até começou, eu a carregá-la às costas, foi assim que ela começou. Incrível. E pronto, e temos continuado. Este meu percurso começou, teria eu meus 16 anos, ou seja, 34 anos atrás. Não é? Que ainda pouco se falava em trekkings e em caminhadas, não é? Ou seja, agora está muito na moda. Mas sim, mas na altura quase não se falava. Eu na altura frequentava uma academia no Centro Comercial Brasília. Ok. E criámos ali um grupo engraçado entre a professora e algumas alunas e descobrimos este gosto em comum. E começámos a passar, às vezes era só um dia, íamos para o Gerês, íamos para a Serra da Estrela, íamos para o Montezinho, outras vezes passávamos um fim de semana e pronto, e a partir daí nunca mais parei. Uma das raparigas começou a namorar com o João Garcia, aquele famoso alpinista. Sim, alpinista, sim. E pronto, isso mais me puxou, ainda cheguei a ir ao Mont Blanc, fazer o Tour do Mont Blanc com a empresa dele. E ainda recentemente me lançou aqui o desafio da Living Nature. Com trekkings, sem dúvida, que é algo que temos que pensar, porque faz todo sentido, cada vez mais. Em Portugal está a crescer, claro que é um nicho, não é? Claro. Mas o gosto dos portugueses em estar cada vez mais na natureza está a crescer em Portugal. Eu acho muito devido ao Covid. As pessoas tiveram aquela sede de sair de casa, não é? E o contacto com a natureza cada vez mais, não é? Ou seja, para, enfim, desde meditações, mas é uma conexão que cada vez mais as pessoas tentam fugir não é, dos centros urbanos e refugiar-se um bocado na natureza, sem dúvida que esta conexão com a natureza é incrível para o corpo e a mente, não é? Mesmo para as crianças. Falo no caso da minha filha, ela foi diagnosticada, por exemplo, com dislexia. Com dislexia também. Bem-vinda, tem lá 2 em casa, portanto podemos trocar umas ideias. E não é fácil. Falta de concentração, hiperatividade. E ir para a natureza ajuda a controlar. Boa. Hiperatividade, pronto, quanto mais ela caminhar melhor, não é? Tem que a cansar. Claro. Digo isso muitas vezes. Ajuda a focar-se. Foco, é isso. O foco é fundamental. E tira-lhe um bocado daquela pressão que agora, quer dizer, para nós poderia não ser nada, mas para quem sofre isso, o dia-a-dia pode ser estressante, o dia-a-dia escolar. Claro que sim. E o fim de semana. E portanto, ter este escape e este desanuviar para carregar baterias e segunda-feira enfrentar de novo não é, os desafios. Por isso é um bem-estar para mim e para ela. Claro que sim. Boa. Muito bem. Falando em viagens, conte-nos quantos países já visitou e o que é que a move, portanto, o que é que faz estar sempre pronta para mais uma aventura, seja uma escapadinha de fim de semana em Portugal ou uma expedição mais longa, de onde retira tanta energia, já que o dia-a-dia como guia é por si só bastante intenso, mas em qualquer altura a Ana já saiu para uma nova expedição, não é? Eu acho que viajar
é aditivo, não é? Uma pessoa, quanto mais viaja, mais quer viajar, mais quer conhecer, mais quer sair da realidade, mais quer sair do dia-a-dia. E este bichinho do desconhecido, não é? Exatamente. É a curiosidade, é o que eu digo. A curiosidade acompanha-me, sempre me acompanhou, sempre fui muito curiosa. E Boa. acho que me vai acompanhar até o resto da vida. E, portanto, é esta curiosidade de como é que será, porque, ou seja, os trilhos e as aventuras são sempre desconhecidos, são sempre novidades, não é? Ou seja, nunca vai fazer o mesmo trilho ou o mesmo... Ou a mesma viagem, ou mesmo, portanto, é sempre para coisas novas. Trilhos só se amigos, olha, eu gostei tanto daquilo que tu mostraste, podes-me levar lá. Okay. E pronto, e aí repito. Porque geralmente são sempre novos. Sempre a partir à descoberta sempre de coisas, da novidade. Coisas novas, sim. Eu vou a uma cidade, por exemplo, a uma aldeia, eu não vou percorrer aquela rua principal. Eu gosto de ir pelas ruelas, pelas vielas, fugir da rua direita, não é? Exatamente. Eu vou sempre para as ruas tortas. Muito bem. E quantos países é que já lá vão? De viagem? 36 países, sim, boa, sim. Excelente, já é um bom número de... É abaixo de algumas pessoas, mas vou procurar muito bem. ir ao prejuízo e descobrir ainda mais. Ok, e como é que todo este seu background de exploradora, esta sede de conhecer o mundo, ajuda no seu trabalho diário como guia na Living Private Tours e de que forma é que ser uma viajante ávida e a transformar numa anfitriã ainda melhor, não é? Ou seja, para mostrar o melhor de Portugal e de Espanha ao mundo. Ana? Eu acho que dá-nos muita flexibilidade, faz-nos pôr no lugar dos nossos convidados, não é? Porque também já estivemos naquele lugar, por isso... Como é que eu gostaria de ser tratado se estivesse naquele lugar, não é? Portanto, e sabendo que também o pratica, portanto, acaba por ajudar no dia-a-dia. Exatamente. E cada vez mais as pessoas procuram experiências, não é? Querem ter experiências únicas, obviamente nem sempre é possível ter experiências únicas. É isso que eu procuro também quando viajo. E eu procuro que os clientes, pelo menos ao fim do dia, sintam que tiveram alguma coisa de diferente, que vivenciaram algo único, não é? E é isso naquelas paragens, naqueles locais de, olha, vou-vos fazer aqui uma paragem, uma fotografia que vocês vão ficar, não é? Que não estava no roteiro, mas temos aqui algum tempo, vamos conseguir fazer isso. Ou seja, e este cuidado que as pessoas sentem, não é? Ou seja, depois tipo, ok, eu estou a pagar, é um serviço, mas de qualquer maneira podia ser aquele, não é? Ou seja, o chapa 5 está feito e não vou fazer aqui nenhum adicional, não vou ir, portanto, e a pessoa quando sente tipo, não, eu sou especial, não é? Ou seja, acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muito bem. Ana, para terminar esta nossa conversa inspiradora, quero partilhar as palavras do seu líder, portanto, o Manuel Moura, sobre si. Em 2024, a Ana entrou na equipa da Living Private Tours, tendo-se logo destacado pelo profissionalismo e rigor na forma de guiar os seus tours. A Ana Alves é uma profissional que não desiste dos convidados, convertendo os seus tours em experiências que os convidados não esquecem. Portanto, que era aquilo que estávamos a falar. Palavras para quê? Portanto, é o retrato perfeito. Muito obrigado, Ana, por toda a sua dedicação, entrega e por ser este farol de excelência e paixão na nossa equipa. Foi um prazer imenso tê-la aqui. O prazer foi meu, de facto. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigado também por ajudar a construir aqui a Living Tours, a Living Private Tours diariamente, que é sem dúvida esta paixão que nos faz ser quem somos e de continuarmos a crescer. É preciso ter aqui pessoas com esta garra. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana. E a todos vocês que nos estão a ver, o nosso muito obrigado. Lembrem-se, juntos somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos... Living! Boa! Até à próxima Living Talks.